Olá, olá, olá! E aí, galera querida, tudo bom? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à última aula do Desafio Terapeuta Definitivo. Para quem não nos conhece, eu sou o Henrique, psicólogo dos fundadores da Eureka, o Júlio, psicólogo dos fundadores da Eureka e o Luiz também, psicólogo dos fundadores da Eureka. Na verdade, a gente se conheceu na faculdade, se formou juntos e da faculdade saiu essa amizade aí que virou essa empresa. Muito bom. É muito bacana de pensar, né? Só no YouTube agora, pessoal. Mas é muito bacana de pensar que as relações muitas vezes evoluem de maneiras que a gente nem imagina. Tenho certeza que tem colegas de vocês que um dia viram a Eureka por acaso e que hoje fazem parte da Eureka aqui e que hoje estão atendendo pacientes da Eureka e convivendo com a gente todo dia, assim como vocês aí certamente têm pacientes, amigos e pessoas que acabaram sendo muito mais importantes na vida de vocês que vocês imaginam. Tão bom poder estar do lado delas assim aqui, né? Nesse momento. Verdade. Muito Fiz bom. declaração de amor, o Luiz estava noutra ali, né, Luiz? Tava. Eu tava. Aliás, Mas se pegou o vocês... final, foi bacana. Não, valeu. Aliás, se vocês virem o Luiz se escondendo atrás de mim, ele faz as suas vezes. Comentem aí depois, Luiz, sai do esconderijo pra ele aparecer, tá? Mas, ô, pessoal, Mas vai virar meme agora. Já. vocês tinham que ver aqui, tá? Uma pontinha aqui de sofá que eu fico assim, eu nem consigo me sentar direito, tá? A gente já virou Eu uma não vez, consigo me isso aqui sentar vai virar de direito aqui, eu novo. fico bem na pontinha. Ó, Já com e agora? Assim tá bom? Não, cara, agora... Que agora viagem. sim. Que viagem. Galera. Bom, beleza. O importante é que vocês nos vejam bem, nos ouçam bem, tá? Maravilha. Galera, vamos entrar no conteúdo da aula de hoje, então? Primeira coisa, seja muito bem-vindo. Você está no Desafio Terapeuta Definitivo, na última aula. Uhul! E lembrando, o objetivo do Desafio Terapeuta Definitivo é ajudar você a entender o raciocínio clínico que a Eureka usa para tratar as 3 demandas mais comuns da clínica: a ansiedade, a depressão e os problemas de relacionamento. A gente tem feito isso ao longo das últimas aulas. Olha só, em 1 minuto a aula já vai continuar, mas antes eu quero te fazer um convite. Se essa aula grátis já está deixando você empolgado com ser um terapeuta melhor e mudar a vida das pessoas na prática, então talvez você tenha o perfil certo para entrar na nossa formação em terapias contextuais, que é uma formação online de 10 meses, com supervisão inclusa, em que você aprende a mudar a vida dos pacientes com as terapias contextuais, que são hoje as abordagens mais modernas, práticas e baseadas em evidência, como ACT, DBT, FAP, CFT e etc. Essa é a mesma formação que todo psicólogo Eureka precisa fazer antes de atender os nossos pacientes. E com certeza a formação mais didática e aplicável no dia a dia que você já viu. E para você saber mais, é só clicar no link que está por aqui na descrição desse vídeo e marcar uma conversa sem custos com alguém da nossa equipe. E agora vamos continuar com a aula. Agora vamos lá, gente. Recapitulando os 3 casos que a gente está atendendo aqui. Lembra que no desafio a gente está atendendo 3 casos: a Aline, a Bianca e o Carlos. Eu não vou entrar muito a fundo hoje neles, porque eu acho que o conteúdo é mais importante. Mas só relembra. A Aline, ela tem problemas de ansiedade, tá há 1 ano sem completar, 1 ano atrasada na graduação, não consegue se graduar porque não consegue fazer o TCC. Fica sempre procrastinando e ainda tem um estágio para fazer, mas só de pensar em voltar ao estágio ela já tem crises de ansiedade. Nossa amiga Bianca, sim, recém-casada, 31 anos, e ela perdeu o emprego, está em casa, passa o dia inteiro em casa, aumentou muito o consumo de celular, está com sintomas de compulsão alimentar e tudo, e né, até tem o apoio do marido e tal, que chega de noite, mas não consegue sair desse estado depressivo. E o Carlos, por fim, problemas no casamento, ele até é um ótimo pai e tudo mais, mas a esposa diz que ele não se aproxima dela, que eles não estão mais íntimos, que eles não têm mais momentos de casal. Eles parecem que são só pais e mães, pai e mãe, né, hoje em dia. Vamos lá, como é que a gente vai ajudar essas pessoas? Ao longo do desafio, dos 2 primeiros dias, a gente ajudou eles de várias formas. Então a gente mostrou o que estava sendo evitado, o que a gente tem que expor. A gente mostrou também ontem que é importante saber por que a gente está indo numa certa direção e como aquilo está de acordo com os nossos valores que a gente foi descobrindo, né, e entendendo. Só que no fim da sessão, o paciente sai motivado, ele sai entendendo como aquilo é congruente com seus valores, mas muitas vezes ele não sabe o que fazer. Eu quero muito fazer isso, mas como que eu faço? Nossa, eu quero muito ser uma pessoa menos tímida, eu quero sim sentar e fazer o meu TCC, eu vou abrir agora e vou fazer, mas como é que se faz mesmo um TCC? Como é que eu estruturo os tópicos? Como é que eu escrevo? Como que eu transformo uma folha em branco em um TCC completo? A gente vai ajudar o paciente a entender isso nessa última aula final.
Pior que eu tenho que admitir que na primeira terapia que eu fiz como paciente, era exatamente aí que trancava. Sério? Que legal. Eu tinha clareza das coisas que eu queria mudar, tinha um entendimento com a minha terapeuta do que era, mas como é que a gente faz? Era exatamente aí que trancava. Que legal, cara. Muito, muito interessante. Acontece o tempo todo, assim. Os pacientes têm insight, têm autoconhecimento, sabem que estão... Olha só. Sabem que estão se envolvendo em evitação, que não estão se expondo, mas não sabem o passo a passo. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Beleza? Então é o seguinte, nós vamos falar hoje sobre o pilar da aquisição de repertório, que também é chamado de o pilar do canivete, né? A gente colocou o nome técnico aqui, mas ele também a gente vai chamar de o pilar do canivete. Na primeira aula a gente falou do pilar do medo. Tu quer falar o que é, né? Misterioso. O interfone? Não. Não? Gente, ligaram só perguntando aqui se éramos nós três que estamos aqui. Ah, tá. Muito bom. Nunca aconteceu antes. Interessante. Cara, perfeito. Qual que é o último pilar pra gente fazer as nossas análises com o paciente, galera? É você entender se ele tem aquele repertório ou não. E é engraçado. Você pensa em repertório, a primeira coisa que me vem na cabeça é tipo num show, numa banda, né? Sabe tocar essa? Vocês sabem tocar essa aqui? Qual que é o seu repertório aí? Pop rock, não sei o que, anos 80? Agora, é engraçado porque é parecido, né? Porque na terapia comportamental, a gente chama de repertório os diferentes comportamentos que a pessoa é capaz de executar, né? Ou a mesma classe de comportamentos em vários contextos diferentes. Ou seja, tem a ver assim com quantas músicas ela sabe tocar, ou talvez... Será que ela consegue fazer o passinho da dança num lugar, no outro e tal? Mas o que é aquisição de repertório? É saber fazer. Repertório é o conjunto de comportamentos que você consegue executar, correto? Então a gente tem que adquirir essas habilidades que vão nos ajudar a resolver os problemas. E às vezes o paciente está te buscando porque ele quer adquirir uma certa habilidade. Eu vejo isso muito com os pacientes que têm ansiedade, tá? Aqui na Eureka é um pouco diferente, mas eu vejo com os outros psicólogos, fora da Eureka, que às vezes o cara vai querendo aprender a como se acalmar e vamos dizer assim, viver uma vida mais leve, com menos ansiedade. E o psicólogo faz várias perguntas para ele, vamos dizer que descobre a causa da ansiedade, mas não ensina ele a se acalmar. Acontece bastante. Exato. Ok, é importante o paciente entender que a ansiedade dele vem de um ciclo de evitação, vem de uma exposição que não está acontecendo. Mas beleza, eu já entendi. Agora, tem alguma forma de eu me acalmar quando eu estiver numa crise? Exato, exatamente. E acho que mais do que isso, né, Henrique? Quando a gente pensa em situações como, por exemplo, ansiedade social, timidez, dificuldade, fica mais claro ainda o quanto, muitas vezes, o que falta é repertório mesmo. Então a gente diz assim, mas vai ali, puxa um papo com a pessoa. E para quem está acostumado a puxar papo com a pessoa, para quem tem o repertório, é extremamente fácil. Agora, para uma pessoa tímida que está ansiosa, num momento social, se sentindo julgada por si mesmo e pela outra, imagina se você não sabe começar uma conversação e manter uma conversação, o quão difícil isso é. Eu acho que aí é onde realmente a gente percebe como essas coisas trancam. E para além disso, tem um repertório que você aprende... Nossa, eu estou inspirado aqui demais. Vai lá. Mas tem um repertório que você aprende, que o seu cliente acaba aprendendo, é algo que a gente fomenta muito na formação, em outros momentos, que é de ele ser capaz de entender que coisas despertam nele a reação de ansiedade, que coisas despertam a timidez, como se preparar, essa capacidade meta como repertório de olhar para o todo e entender do jeito que a gente está tentando fazer com ele na terapia, para que ele possa um dia ser também o paciente definitivo. Olha aí, já que a gente falou de terapeuta definitivo, mas isso também é um repertório, pessoal. É isso que eu quero trazer. Eu acho que o importante de colocar aqui é que repertório não é para ser algo rígido, e sim algo que a gente está sempre flexivelmente aumentando, ou seja, a gente está sempre descobrindo novas músicas, novos passos da dança. Porque, veja bem, a gente pode saber muito bem qual que é a causa da ansiedade, ou a gente saber muito bem como fazer essa investigação, com o paciente aqui. Agora, quantas vezes, e eu tenho certeza que vários terapeutas vão sim se identificar com esse relato, a gente não tem um cliente que vem para a sessão de terapia. Ele é muito inteligente, ele sabe muito bem verbalizar o que está acontecendo, ele sabe muito bem trazer, inclusive, explicações rebuscadas. Mas a gente não está conseguindo fazer com que esse cliente dê os passos, ou seja, com que ele aumente esse repertório, ele descubra novas formas
de lidar com isso. Perfeito. E às vezes são clientes que até podem nos dar um baile, como a gente chama, né? Vem com uma explicação, vem com perguntas muito diretas, vem com questionamentos que às vezes até deixam um terapeuta, né, sem equilíbrio no meio dessa dança. Opa, que passo foi esse, né? Que música foi essa que tá tocando aqui, ó? Que tiro foi esse? Pode ser. E a gente tem que saber diferenciar também, né, quando que tá no momento de a gente fazer ali uma leitura do que está acontecendo e ajudar na explicação, e quando é o momento em que a gente tem que ir além, né, e dar esse passo aí em direção à aquisição de repertório. Muito bom. Perfeito, galera. Então, quando a gente está falando de aquisição de repertório, hoje na aula a gente vai falar sobre duas coisas, tá? A gente vai falar sobre como ajudar o paciente a saber o passo a passo de uma tarefa, ponto 1. E segundo ponto, a gente vai ajudar o paciente a, sabendo o passo a passo de uma tarefa, aumentar ao máximo a chance de que aquele comportamento aconteça. Então, digamos que eu atendo um paciente que está tímido, que é tímido e quer aprender a puxar assunto, né? Para pegar o exemplo do Júlio, eu ensino ali para ele um jeito de puxar assunto, um jeito rápido de memorizar quais assuntos ele pode puxar, faço um teatrinho com ele, finge que você vai puxar assunto comigo, sei lá. E ele está pronto, ele sabe o passo a passo. Mas tem um segundo ponto que é, como é que eu garanto que entre essa sessão e a próxima, ele realmente vai fazer essa tarefa de casa que a gente combinou, esse exercício, esse comportamento. A gente vai tratar desses dois pontos hoje para ajudar vocês, ok? Agora, a primeira parte da nossa aula, vamos falar de ferramentas que são universais para trabalhar o pilar do canivete. Como assim universais? Independente do caso, você pode sempre usar essas 4 ferramentas para realizar esses 2 objetivos, saber o passo a passo e aumentar a chance dele ser executado. Beleza? Depois a gente vai entrar em ferramentas específicas. Como assim específicas? Para habilidades que são comuns, que comumente faltam nos pacientes e eles querem desenvolver. Show? Você percebe que está adquirindo repertório durante a aula? De como fazer todas as Exatamente. Toda essa jornada do desafio foi um processo de aquisição de repertório, né, para vocês. Muito bom. Agora vamos lá. Tô meio maguinha aqui. Não é café, tá? Fiquem tranquilos. Eu sei que é 8 da noite, não é bom tomar café agora. Primeira ferramenta é a ferramenta do Pergunte ao Passado. Eu coloquei aqui uns nomes fáceis de você lembrar, espero, né? Todos são parece que tem uma história por trás e tem. Pergunte ao Passado é o seguinte: o paciente está com dúvidas sobre como fazer alguma coisa e você pergunta para ele se no passado ele já enfrentou uma situação semelhante e se a gente pode tirar alguma ideia com base nessa situação semelhante do passado, ok? Então, sempre quando um paciente pergunta para você, como eu faço isso? Eu sugiro que a sua primeira resposta nunca seja, olha, você faz assim, assim, assim. Porque você até pode saber fazer bem esse negócio, mas um dos objetivos da terapia é treinar o repertório, que a pessoa saiba gerar esse repertório, ou gerar esse passo a passo, e não só que ela receba as instruções do terapeuta e faça. Então, um dos jeitos de você gerar esses passos a passos é você perguntar ao passado. Então, você pergunta para o paciente mais ou menos assim: você já teve que fazer algo parecido antes na sua vida? Imagina que nós temos aí, no caso do Carlos, que são problemas de relacionamento, ele sabe que fez algo errado com a esposa, mas não sabe direito pedir desculpas. Está muito envergonhado, não sabe pedir desculpas. A gente entendeu que essa vergonha tem a ver com evitar essa emoção desconfortável. Ele quer se expor, mas como é que eu peço desculpas? Porque eu realmente pisei na bola. Bom, como que no passado foi quando teve que pedir desculpas para alguém, para outra coisa, que talvez não tenha sido tão grave, mas como foi? E ele começa a contar e a gente tira algumas ideias. Boa. E nessa hora ajuda muito quando é um paciente que você já está atendendo há mais tempo, você mesmo lembrar e ter atenção para o repertório que você já viu o paciente executar. Porque muitas vezes eles conseguem pedir desculpa, o Carlos pede desculpa pro irmão desde sempre, porque eles estão sempre brigando, mas não sabe na hora de pedir desculpa para a esposa como que ele vai fazer para pedir. Sendo que da esposa pro irmão não tem tanta diferença assim. Ele já pediu desculpa para você, eventualmente, em sessão, por ter se atrasado, ou por ter pisado na bola, ou por não ter feito uma tarefa que vocês tinham combinado que era muito importante. Talvez ele já saiba, ele só não perceba. Quando a gente vai fazer essa análise por analogia com o passado, a gente começa perto, e é normal que com a emoção eles tenham dificuldade de identificar esses momentos. Mas a gente vai indo para mais longe.
tem alguma outra situação? No seu trabalho, você já teve que pedir desculpa? Com o seu melhor amigo, você já teve... Criança, alguma vez você teve que pedir desculpa? Como é que foi? A gente vai indo para mais longe tentando encontrar esse repertório no passado. Porque é natural que na hora eles digam, não sei, né? E é normal, pessoal, a pessoa está numa situação de vulnerabilidade. Então você vai ajudar com essas perguntas, mas tenta não entregar o jogo e ir para treino de habilidades imediatamente, direto, né? porque você vai estar perdendo a oportunidade de ajudar seu paciente a perceber que ele sabe muita coisa. Olha que legal. Exato. Agora, perfeita explicação. Vamos para a segunda técnica, porque nós temos bastante conteúdo hoje, então vamos entrar fundo em cada um. A segunda técnica, que é universal, todos os casos você pode usar, praticamente todos os casos, é o roleplay em sessão. Roleplay nada mais é do que um jogo de assumir papéis, uma encenação, podemos dizer assim, tá? Para que serve o roleplay? Serve para que você, o Luiz adora falar isso, né? Não fala da terapia, faz a terapia, né? A gente vê muitos psicólogos que eles falam sobre a mudança de comportamento. Mas místico. O cara ele só no aforismo, assim. Não, né? Mas é verdade, é o que a gente fala em todos os anos. Mas é isso aí. Muitos psicólogos falam sobre ter novas atitudes. Mas quantos psicólogos produzem essas novas atitudes? Na sessão. Entendeu? Então o roleplay, ele é muito bacana para isso. Como uma encenação que você pode fazer ali. E fazer o comportamento aparecer na sessão. Então imagina que você tem um paciente ali, pode ser o caso do Carlos, mas vamos pegar um outro que tem dúvidas sobre como manter uma conversa fluindo. Você pode propor para ele que vocês tentem manter uma conversa fingindo que você é uma pessoa desconhecida ou que você é um colega do trabalho que não fala muito, com quem ele não tem uma amizade ainda. Legal, aí na sessão vocês fazem e rola o roleplay. É muito bacana para conflitos, né, entre pessoas, é muito bacana para treinar qualquer habilidade que envolva diálogo e relações interpessoais. Né? Muito bom. Tu quer comentar, Luiz? Tu tá com uma cara de quem quer comentar. Não, é que falaram tanto agora, né, de a gente poder fazer a terapia. E de fato eu percebo que muitas vezes, tá, um bom terapeuta, muitas vezes ele começa sabendo explicar muito bem a sessão, sabendo explicar muito bem para o cliente o que é a terapia, né? A primeira, a segunda, a terceira sessão, lá ele sabe explicar todo o modelo, toda a abordagem dele, tudo que vai ser feito e como que a abordagem dele entende o que esse cliente está passando. Mas existe um próximo passo, né, dentro da formação do terapeuta, que é esse momento de deixar de ser um ávido leitor do manual, né, do qual é aquele protocolo, aquela conduta daquele caso, e verbalizar isso para o cliente para um momento em que, eu tenho que agir de tal forma na sessão, esse cliente está precisando disso, eu como terapeuta eu venho e encaixo dessa forma com as necessidades, com os objetivos que esse cliente está precisando. Eu diria que o terapeuta tem que estar sempre se perguntando assim, como que eu posso adiantar o progresso em sessão? Tem um progresso que tem que ser feito. Tem como eu adiantar isso em sessão? Essa pergunta é boa para estar no fundo da sua cabeça, assim, enquanto você atende. E lembrando que talvez uma das chaves para a gente nas terapias contextuais seja perceber que o ambiente de sessão, ele tem sim várias características únicas, mas ele é um ambiente da vida do paciente. Ele é um contexto onde o paciente vai botar de pé os mesmos padrões que ele coloca lá fora, as mesmas situações, claro, de outra maneira e com alguns outros identificadores. Mas se ele consegue, no roleplay com você e ali, com você na intenção de ajudar ele, dando dicas, pequenas intervenções naquela encenação que vocês fazem, pedir desculpas, por exemplo, que nem o Carlos, ele sai muito mais seguro e tranquilo para aplicar isso no mundo lá fora. Deixa de ser algo nublado que ele vai ter que fazer. Nossa, eu vou ter que pedir desculpa para minha mulher, eu não sei como é que vai ser. E passa a ser vai ser parecido com o que eu fiz com o Luiz em sessão, vai ser parecido com o que eu acabei de fazer com o Henrique aqui. É verdade. Sim, muito bem. Inclusive... Dá para falar muito de roleplay, mas pode falar. Eu dizer que inclusive isso que o Júlio acabou de explicar é a base da psicoterapia analítico-funcional, é a FAP. Boa. Então... Muito bom. Módulo maravilhoso do nosso... Da formação. Eu não queria fazer um merchan. Mas é impossível. É impossível. Ainda mais maravilhoso porque encaixa com todas as outras contextuais. Você usa a FAP sem perceber nas muito outras. Bom. Tu usa como um nitro, como um... turbo. Como um esteroide, meu pai. Uma magia. Vamos lá, técnica 3.
Agora tu não vai poder aparecer maior nos próximos lives. Não vou aparecer. Tem que parar de treinar. Tá. Pessoal, reality show. Essa é a terceira técnica universal, que é o seguinte. Os pacientes têm dificuldade de imaginar o passo a passo das coisas, e uma das técnicas que a gente usa para ficar fácil de visualizar o passo a passo é dizer para ele imaginar que ele está sendo filmado. Então, um exemplo que eu dou aqui no resumo que vocês vão ter depois, né? Imagina que o paciente ele diz que quer se cuidar mais, por exemplo. Eu quero me cuidar mais. E aí tu pergunta assim, olha, imagina que uma câmera está filmando você enquanto você se cuida mais. O que essa câmera está filmando? Onde você está? Fazendo o quê? A gente transforma metas, que são às vezes metas abstratas, em coisas comportamentais, atitudes que você pode dizer se foram ou não foram feitas, entendeu? Para nós isso é muito importante, saber o que é feito e o que não é feito. Então, o reality show é esse. Imagina que você está no reality show e a câmera está filmando você, vamos dizer assim, sendo uma pessoa leve. Eu quero ser uma pessoa mais leve. Tá, ela está filmando você. O que você está fazendo? Eu tô lendo de manhã, tomando um café, ou sei lá, eu tô no trabalho tranquilo, sem estar agitado. Enfim, a técnica do reality show dá uma concretude para a parada. Isso é muito interessante porque os nossos pacientes, eles vêm com demandas emocionais no geral, de sensações. No geral, sensações que eles querem tirar. Eu quero que essa tristeza vá embora, eu quero que essa raiva que me dá nas brigas com a minha esposa vá embora, eu quero que a ansiedade vá embora. E fica difícil dar uma estrutura para aquilo ou enxergar o que vem de positivo que aquela emoção está trancando. Eu sei que vocês já falaram disso, né, Henrique, no começo aqui, mas o reality show ele quebra isso. Então, no caso do Carlos, como é que é estar conectado com a tua esposa? O que vocês estão fazendo? A gente está saindo para jantar como saía, a gente está passeando de mãos dadas no parque, ela está me contando o dia dela, a gente está cozinhando juntos. São coisas que dá para fazer, né? Vamos combinar. São coisas que se o Carlos e a esposa se programarem para um encontro deles, de sair de mãos dadas de novo, de cozinhar juntos, talvez eles consigam fazer hoje, né? E a gente consiga trabalhar essa questão de repertório. Porque às vezes a gente está falando em termos o cliente usa expressões que, vamos dizer, são expressões grávidas, porque elas têm um significado dentro, assim, ou expressões .zip, né, que você tem que extrair o conteúdo ali, e o paciente fica travado, às vezes, nessa narrativa, nesse discurso, porque nem ele mesmo parou para pensar, né, no que a expressão está grávida, o que significa, o que está dentro ali em termos concretos, né. Vamos lá. A quarta técnica que a gente trouxe para vocês, universal para todos os pacientes, eu gosto muito dessa, né, inclusive eu inventei esse acrônimo, essa sigla hoje, funcionou muito bem, que é a sigla TEMPLO. O que é isso? É para você que quer garantir que o paciente, que o comportamento ali tem a máxima chance de acontecer. Então imagina que a tarefa do paciente é fazer 15 minutos de leitura, ele quer voltar com o hábito da leitura. O que você pergunta? Tempo, espaço, materiais, procedimento, lembrete, obstáculo. Como assim? Tempo. Quanto tempo você vai ler? Bom, já sabemos que é 15 minutos. Espaço. Onde você vai ler? É no quarto? É no seu trabalho? Materiais, ou seja, você tem um livro, você vai ter o livro perto de você, ou o Kindle perto de você. Procedimento, você sabe como é ler? Esse no caso de ler não aplica muito, porque a pessoa sabe ler, né? Mas, por exemplo, no caso de pedir desculpas, você acabou de treinar em roleplay as desculpas. Exatamente. Aí, lembrete seria, não vamos confiar na nossa memória. Qual vai ser o lembrete que vai te lembrar de fazer essa tarefa? E obstáculo é a última pergunta que a gente faz, que é o seguinte: o que você acha que poderia dar errado com esse nosso plano? Eu acho que eu poderia estar muito apressado naquele dia porque surgiu uma tarefa nova no trabalho e eu não consegui ler como última tarefa do trabalho. Beleza. O que a gente pode fazer, então, caso esse obstáculo aconteça? Eu poderia, então, ler em outro momento, ou ler 5 minutos em vez de 15. Quando você passa por todos os itens dessa checklist, você aumenta muito a chance do comportamento acontecer. E essa checklist também é legal porque ela pode ser usada depois que o paciente não fez a tarefa de casa, para você ver em qual dos 6 pontos faltou. Então, ele não fez a tarefa que a gente combinou. Será que foi uma questão de tempo, espaço, materiais, procedimento, lembrete ou obstáculo? Então, eu consigo já ter uma ideia do diagnóstico do fracasso daquela tarefa. Perfeito. Muito bem, galera. O que estão achando até agora? Estão gostando? A galera tá gostando pelo visto. Muito bom. Perfeito, Luizão. Agora a gente vai
para a nossa segunda parte da aula, que são 4 técnicas para trabalhar habilidades específicas. E agora eu vou pedir para cada um de vocês explicar uma técnica, porque eu acho que vai ser divertido. Todas vocês conhecem, tá? Praticamente todas. Vamos lá. É tipo surpresa. É surpresa total. Não, a primeira delas é uma que a gente já falou muitas vezes e que tem a ver bastante com a demanda do Carlos, que é uma dificuldade de falar o que sente, sem daqui a pouco gritar, brigar, que é a técnica do quando X eu sinto Y. Júlio, nos presenteia com a tua explicação. Boa. Na verdade, muitas vezes, quando as pessoas vão discutir sentimentos, relações, a primeira coisa que acontece é que elas conectam o problema que elas estão lidando naquele momento, aquela discussão do Carlos com a esposa, com a história inteira de discussões deles. E rapidamente vira um sistema de acusações mútuas que nunca acaba. É o Carlos dizendo que ela nunca ouve ele, ela dizendo que o Carlos sempre grita e que é insuportável conversar com ele, em vez de os dois, que tem um pouquinho de razão cada um. Pode até ser verdade que o Carlos sempre grita, e talvez por isso ele esteja na terapia. Pode ser verdade que ela, de vez em quando, reclame que ele grita como forma de escapar de ouvir o que o Carlos realmente está sentindo. Então essa técnica, muito simples de lidar com emoções e de descrever as emoções, ela tem o poder da descrição, porque ninguém vai poder olhar para você e dizer: não, Júlio, você não sente tristeza. Você não está sentindo raiva, não é isso que você está sentindo. A pessoa vai ter que entender e respeitar que você sente isso. Então, a gente diz: quando você diz que eu estou gritando e não me ouve, eu me sinto sozinho, eu me sinto não escutado, eu me sinto não amado. E a gente, de repente, mostra o impacto que as ações, o comportamento da outra pessoa tem sobre a gente. E esse impacto, independente da gente estar errado, independente da gente ter que melhorar, independente de qual foi a história, é um impacto real. E é parte do problema que a gente vai ter que resolver. Então essa técnica, quando você esquece de me ligar avisando que você chegou, eu me sinto preocupado porque eu não sei se você chegou em casa. Quando você me ignora no celular, por exemplo, eu me sinto sozinho, eu me sinto perdido aqui. Não dá para discutir. É diferente de você me ignora no celular e por isso eu me sinto sozinho, o problema é você na relação. Você percebe que está na descrição e vamos juntos resolver, menos do que o problema é você, melhor aí que eu não tenho nada de errado aqui. Legal. Boa. E eu acho que na terapia, você como psicólogo explicando, demonstrando essa técnica para o paciente, é sempre mais legal mostrar do que, vamos dizer, explicar ou ensinar, né? Então você pode fazer uma crítica imaginária sem essa estrutura e fazer a crítica com essa estrutura e perguntar para ele se ele vê alguma diferença, etc. Perfeito. A gente usa essa técnica com os pacientes, às vezes, sem perceber, de um jeito diferente. É verdade. Que é assim, quando você falou tal coisa, eu senti que você estava triste. Exato. É isso, você está triste agora. A gente muitas vezes usa essa técnica como um reflexo da situação interna do paciente, porque a gente sabe que está adivinhando a situação interna do paciente por pistas de tom de voz, de posição corporal, etc. Mas a gente faz bastante isso nas sessões, né? Muitas vezes até para mostrar para eles que eles talvez estejam sentindo algo ou fazendo algo. Muitas vezes nesse estilo FAP também, né? De dizer assim, quando eu perguntei sobre a sua infância e as brigas de família, eu senti que você se retraiu. Foi isso que aconteceu? De que maneira essa retração tem a ver com a retração que você sente quando a sua esposa pede para você algo que você não gostaria? Será que isso tem relação? Muitas vezes, ao usar essa técnica, a gente também está demonstrando algo de uma maneira delicada e que não vai parecer uma acusação. Imagina se eu dissesse assim: tu te fechou, né, quando eu falei isso aqui. É esse teu problema que tá aparecendo com a tua esposa. Já imaginou? Caraca. Tá? Então, assim, no fundo a gente disse a mesma coisa, ou sugeriu que pode ser a mesma coisa. Mas é muito diferente, né, pessoal? Muito bom. Então vocês já usam essa. Olha só, o repertório tá lá, no outro contexto. Dá para ensinar para o seu paciente também. Isto mesmo. Muito bem. Técnica 2. Para organizar o dia, lista mestre. Luiz, tu lembra da lista mestre, né? Eu lembro, e na verdade a lista mestre, ela é tão importante que eu... Opa! É que é para não atingir os confrades. Manobras perigosas aqui. Que eu tenho quase assim, certeza que tanto o Júlio quanto o Henrique acabam mantendo também, assim como eu, uma lista mestre. Né? Hoje a gente acaba utilizando muito aí
é o Trello ou o Google Keep para isso. Tá? Mas independente de como você vai fazer, a ideia dessa técnica é que você possa ter missões, que você possa ter tarefas que você precisa realizar ao longo do seu dia, ao longo dos próximos dias. De uma maneira super assim abrangente, na lista mestre a gente poderia instruir o paciente a colocar todas as tarefas, todas as atividades que ele precisa fazer. Mas é claro, nem todas as pessoas vão se beneficiar desse jeito. Você pode, por exemplo, combinar com ele que a lista mestre vai significar então 3 a 5 missões que ele precisa cumprir ao longo do dia seguinte, ao longo do dia depois. Isso você vai combinar com o seu paciente. Alguns de vocês podem pensar o seguinte, poxa, mas é um paciente que ele está deprimido, se eu passar 3 a 5 tarefas, talvez isso não venha funcionar. Ou, nossa, eu tenho um paciente que ele é muito mais obsessivo, se ele colocar ali nas missões que ele tem que fazer 5 missões, ele vai fazer, e ele vai fazer com muita dificuldade, com muito sofrimento, mas ele vai fazer isso. Bom, é claro que para cada caso a gente vai fazer uma adaptação, mas o foco aqui é que o seu paciente ele possa ter uma organização do dia. Ou seja, em vez de ele acabar sucumbindo aí à tentação do celular, sucumbindo à tentação da procrastinação de todas as formas possíveis, a gente tem ali um foco. Ok, existem aqui 3, 4, 5 missões que hoje eu tenho que completar. Vou começar por essa, vou começar por aquela, vai indo, e ao longo do dia, o dia vai se organizando ao redor dessas tarefas. Qual que é o outro jeito? Né? Existe uma forma em que a gente não coloca essa organização. Uma forma em que o ambiente ao nosso redor vai moldando o nosso dia. E esse dia pode ser moldado por pedidos de outras pessoas, pode ser moldado pelo que a gente está vendo na televisão, pelo que a gente está vendo no celular, pode estar moldado pelo clima, né? Poxa, hoje está chovendo, está com sol, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E claro que tem que ter uma flexibilidade aí, né? Mas não pode ser algo... ou dificilmente, né, a pessoa vai ter um dia organizado se ela não tiver um local onde ela vai olhar onde é que estão essas tarefas, o que eu tenho que fazer e como eu vou organizar meu dia e ao redor disso. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando aí da primeira aula que a gente disse que é impossível ter uma experiência psicológica de propósito, de sentido, sem organizar o seu dia em volta de um objetivo. Exato. Essa lista ajuda muito nisso. A terceira técnica é a técnica do micropasso acorrentado. Que Essa é contigo, né? Pelo amor de Deus, né? Essa aí a gente foi longe, ou como a gente diz aqui no sul, né? A gente veio, né? Então como é que funciona? Para adquirir um hábito, a gente está falando aqui de um hábito que a pessoa quer adquirir como o hábito da leitura, do exercício, da meditação, etc. Ela tem um hábito positivo que ela não consegue adquirir de jeito nenhum e a gente vê as tentativas frustradas dela, né, no Pergunte ao Passado. E uma técnica para a galera, para a pessoa conseguir grudar o hábito, é que você primeiro faça um micropasso. Então você pega o tamanho completo do que a pessoa quer fazer e reduz. Então, digamos que o sonho dela seja poder ler meia hora por dia. A gente vai começar com 10 minutos ou 5 minutos por dia. Né? E para usar um exemplo distinto de ler, a gente pode pensar em até daqui a pouco passar tempo com o marido. Né? Eu acho que seria muito legal a gente passar 1 hora juntos. Mas não está dando, eu não sei bem o que conversar com ele, a gente está muito distante. Vamos começar com 10 minutos. Né? E nem precisa ser uma diminuição de tempo, pode ser uma diminuição de quantidade também. Em vez de ler 100 páginas, eu vou ler 5. Você entendeu? Transforma no micropasso. E a parte do acorrentado é que você perceba que no dia existe uma corrente de atitudes. Você acorda, sai da cama, escova os seus dentes, prepara o café. Tem uma corrente de comportamentos, um enganchado no outro. A gente diria que um serve, né, a consequência de um serve como estímulo discriminativo para o próximo, né? Forma uma cadeia comportamental. Agora, nessa corrente, é muito mais fácil para adquirir um hábito acorrentar ele numa corrente que já existe do que tentar forçar ele a surgir no vazio, a ficar de pé no vazio. Entendeu? O que eu quero dizer? Você pega um hábito que já está bem firme e coloca aquele micropasso antes ou depois daquele hábito, para que aquele hábito que já está firme e você tem certeza que vai acontecer, ele sirva como um lembrete, ou a gente chamaria de um estímulo discriminativo para aquele micropasso, tá? No caso de vir antes.
Então, você pode pegar o hábito que a pessoa tem de sempre depois do almoço ela faz um cafezinho. Ah, legal, sempre. Que tal se no momento em que você terminar de fazer o cafezinho, você pega o livro e lê por 5 minutos? Ou a gente pode pegar um outro hábito do tipo, sei lá, a pessoa todo dia escova os dentes, né? Vamos imaginar assim, que a pessoa tem esse hábito. Logo depois de escovar os dentes, a gente pode colocar o micropasso que a gente está pensando. Então a gente acorrenta esse micropasso numa cadeia comportamental. Show? É ótimo para garantir que o negócio vai acontecer. Percebam o quanto isso se conecta lá com o T do templo, por exemplo, né? Também. Do tempo, espaço e o do lembrete, do L também. Acaba servindo de lembrete, né? Sim. Muito bem. Galera tá gostando da aula. Legal, gente. Que bom que vocês estão adorando aí. A nossa última técnica, ela é a técnica para se acalmar e enfrentar. Muitos de vocês já conhecem essa técnica, beleza? Então não vou passar muito tempo falando dela. A respiração diafragmática é geralmente a primeira técnica que a gente ensina para pacientes que têm ansiedade ou qualquer questão relacionada ao enfrentamento de situações desconfortáveis. Por quê? E aí que a maioria dos psicólogos erra, né? A função de uma boa técnica de relaxamento, a gente excluindo situações de dormir, por exemplo, né? A função da técnica de relaxamento é que a pessoa consiga enfrentar uma situação. Tanto que ela consiga se acalmar antes, quanto que ela consiga se acalmar durante a situação para que a ansiedade atravesse ela fisiologicamente e ela se acostume, né? Perfeito. Eu estava pensando aqui que, na verdade, se a gente for olhar, sempre são dois casos que podem acontecer. Um é o paciente estar ativado demais em situações em que ele não devia estar ativado, e estar ativado é o que impede ele de realizar o comportamento. Talvez a falta de repertório também, por aí vai, mas, né? Ou ele está desativado demais, e é essa desativação, essa tristeza, que muitas vezes torna difícil dar o primeiro passo para o outro lado. Então a gente aprender a ensinar técnicas comportamentais que afetam a fisiologia do paciente, tanto para que ele se desative e passe a ansiedade, O Luiz correndo de mim. para que ele se ative e se sinta mais animado e mais esperto, até sem perceber, às vezes um bom polichinelo, né, Luiz? Uns pulos no mesmo lugar, várias coisas que a gente pode usar nesse sentido, levantar e sentar da cadeira, enfim, existem várias formas para que aquela ativação possa colocar ele num estado emocional em que fica mais fácil realizar a tarefa seguinte. Exatamente, próximo. Cara. Perfeito. A gente se acalma para poder enfrentar nos casos de ansiedade e depressão especialmente, assim. E a técnica de respiração diafragmática não é a única que a gente usa para o paciente que precisa se acalmar. Existem técnicas mais intensas e que exigem mais materiais. Por exemplo, uma técnica que envolva a temperatura, né? Fazer o reflexo de mergulho lá, né? Que você precisa de uma bacia com gelo, água, etc. A gente entra mais a fundo no módulo de DBT, Terapia Comportamental Dialética, lá na formação, em todas essas técnicas para sobrevivência a crises, né? Perfeito. E aí você pode, no caso de você ter pacientes mais graves, né? Com risco de suicídio ou com crises muito fortes emocionais, aprender outras técnicas. Perfeito. Ok, agora, vamos lá. Já falamos das 4 técnicas específicas, já falamos das 4 técnicas universais, e eu sei que vocês aprenderam muito com isso. E para continuar agora, e a gente está com um bom tempo para conversar com vocês, eu queria perguntar para vocês como é que foi o desafio para você. Até agora, depois daqui a gente vai passar a tarefa de casa para você, a gente vai tirar um print, vai ser muito legal. E a gente vai explicar também sobre como você pode entrar na formação e continuar esse seu caminho para se tornar um terapeuta definitivo. O tipo de terapeuta que os pacientes não querem largar, né? Ou que se relutam para sair da terapia, como muito acontece aqui na Eureka. Mas antes eu quero perguntar como é que foi para você o desafio, o que você aprendeu ao longo do desafio? E o que você percebeu que transformou? Que repertório você adquiriu? Comenta aí, porque eu quero ler os comentários de vocês enquanto a gente vai passando a tarefa de casa. O que você leva da sessão de hoje? Como foi? Como foi a sessão de hoje? Famoso feedback. E a galera que está dizendo já os seus aprendizados, né? Aprendi a fazer perguntas mais criativas, fiquei menos engessado, eu aprendi que uma terapia sem objetivo está fadada ao fracasso. Sou estudante, aprendi muito
que a parte prática é sempre melhor que a teoria. Muito didático. Obrigado, pessoal. Ana, Andréia, Isael, Patrícia, Kátia, todo mundo aqui. Acho que cresceu como terapeuta e o mais importante é que você leve isso para a sessão. Eu vou passar a tarefa de casa agora, tá? Mas antes eu queria tirar um print. E aí o Luiz vai ter que fazer pose. O Luizão. Eu tava vendo com os comentários. Eu também, por acaso, aqui na tela. Mas tranquilo. Beleza, a gente vai fazer uma pose e você tira um print. E você que assistiu a todas as aulas do desafio e tá adorando passar esse tempo com a gente, por favor, tire um print e nos marque lá no @eurekaterapeutas que a gente vai guardar esse momento. Você guarde no seu coração e no print, na pasta de prints do seu celular. Beleza? Sorrisinho. Missão cumprida. Querem fazer uma pose engraçada, hein? Vamos lá. Luiz, tu é muito criativo nas poses. Eu vou fazer, deixa eu pensar aqui. É que tu tava se colocando aqui na minha frente antes, era por isso que eu tava rindo. Vai. Vamos lá. Então tá, vou ficar. Se é pra ser O engraçado. Luiz faz... só o que ele manda pra gente. Vou ficar aqui assim, ó. Vou ficar aqui escondido. Ficou muito feia essa pose, cara. Muito ridículo. Muito bom. Olha, a galera tá dizendo... Aprendi mais em 3 dias do que na minha pós toda. Ô, gente, legal. que isso. Nossa, sabe que justamente me veio uma imagem aqui muito parecida com uma história de vida minha que eu queria contar porque eu acho que resume a experiência do desafio aqui. Que é o seguinte, quando eu aprendi a cozinhar, e por incrível que pareça, eu tive culinária no colégio, criança, Olha aí, praticamente, cara, que legal. tá? Era muito bacana. Que legal. Mas era assim, a gente ia pra cozinha, a gente era meio criança e tal ali, né? Então tinha todo um cuidado. E tinha uma receita bem certinha, a gente escolhia a receita. E fazia a receita, comprava os ingredientes exatamente na medida certa, separava, fazia o mise en place, que é botar todos os ingredientes na mesa, aí quem ia fazer cada coisa, e a gente fazia a receita bem certinho. Eu me lembro de ter feito 2, 3, 4 receitas. O Lucas, do setor de franquia, era da minha equipe de culinária também lá, tá? Meu colega de colégio, amigão de toda a vida. E eu fiz 3, 4 receitas e eu achava o máximo aquilo de fazer receita. Aí um dia eu fui fazer em casa as receitas, né? Porque eu aprendi no colégio, quer fazer pra família as receitas. Vou fazer um quindão. Uma delícia, né? Um quindão e tal. Umas 12 gemas, né? 1 quilo de açúcar, mais ou menos. Mas que delícia, vou fazer um quindão em casa. Nossa, cara. E aí, eu cheguei em casa para fazer esse quindão e eu não tinha o açúcar que eu tinha usado lá na minha aula de culinária. O tipo de açúcar? Bom, exatamente, o tipo de açúcar que eu tinha usado na minha aula de culinária. Eu olhei aquilo assim e tinha aquela gema e tinha que separar e o ovo era meio diferente do ovo que eu tinha usado, eu era pequeno e tal. E o que eu faço agora? Aí tentei fazer o tal do quindão seguindo exatamente a receita como era, tá? E deu muito errado. Deu muito errado. Muito errado mesmo. E por um tempo também eu fiquei meio assim e tal, aquela coisa, a família fingiu que gostou. Mas eu fiquei sem vontade de cozinhar, porque eu me dei conta que não era tão fácil traduzir a receita em situações que você não tinha planejado 100% as coisas. Mais tarde na minha vida, quando eu comecei a cozinhar junto com meu pai, que é cozinheiro de mão cheia, maravilhoso. Vocês podem ver que a minha relação com gastronomia é de longa data. Grande assador. Exato. Assim, eu vi que o meu pai me ensinava, por exemplo, a entender a proporção do que eu estava fazendo de comida, a prestar atenção no ponto do que estava acontecendo, a notar, que nem naquela série do Netflix que a gente tem numa boa comida sempre sal, gordura, acidez, calor e como a gente vai combinar esses diferentes pontos. E aí eu fui me tornando um cozinheiro que hoje consegue olhar para o que tem na geladeira e dizer assim, não, isso combina com isso, eu posso passar agora esses vegetais aqui rápido na frigideira e deixar crocante, e se eu botar um limãozinho eu vou ter a acidez que eu queria, e eu posso botar o salzinho mais esse tempero. Eu aprendi a ser uma pessoa que se vira com o que tem, inclusive às vezes faz uma comida melhor porque era o que tinha ali na hora, e entende os princípios por trás da culinária. E cozinhar deixou de seguir um processo que eu estou o tempo inteiro ansioso no que eu vou fazer, e passou a ser quase que um ato de invenção e de encontro com a comida. E que às vezes sai melhor do que eu imaginava. E o que eu quero dizer para vocês, galera, é que vocês, assim como eu aprendi com meu pai, puderam aprender aqui com o Henrique os elementos da gastronomia da terapia, ainda que de maneira muito simples e rápida, porque a gente aqui falou de coisas profundas, mas 3 dias, são só 3 dias,
Você pôde aprender um pouco do que é o gostinho, de ser capaz de abrir a sua geladeira, escolher o que você vai combinar, o que faz mais sentido para aquela noite, para os ingredientes que você tem e fazer uma boa comida, independente dos ingredientes que você tem em casa e mais, adaptada ao gosto de quem está comendo. Você está percebendo o que é ser um cozinheiro baseado em princípios aqui, que faz boa comida independente do que aparece na geladeira ou dos ingredientes que tem disponível, se comparado a um cozinheiro ansioso que tem que seguir a receita 100%, porque às vezes que seguiu a receita e não foi 100%, deu muito errado. Muito errado mesmo. Exato. É um pouco dessa experiência em nível macro que a gente tenta trazer na própria formação e que eu acho que, de certa forma, vocês já viveram aqui no desafio. Perfeito, ótima metáfora, é bem isso. A gente, quanto melhor cozinheiro vai se tornando, mais entende os princípios que estão agindo ali, os processos, né, Júlio? Muito bom. Muito obrigado. Um beijo para todos vocês. Beijão, gente. Aproveitem a formação, lembrem de garantia incondicional e é a melhor condição aí que a gente está fazendo para vocês. Beijo. Beijo, tchau, tchau.